Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais uma entrevista exclusiva para vocês aqui no Underground Forces. O entrevistado dessa semana é o grande Cláudio Bez, guitarrista e fundador do Taurus, uma das pioneiras e clássicas bandas da cena nacional. Os caras têm 5 putas álbuns, pioneiros da cena metal, vale muito a pena você conferir essa entrevista. Cheia de histórias, fatos curiosos, muito legal mesmo. Gostou? Fica ligado. Já é inscrito no canal? Deixa aquele like lá pra gente, compartilha nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreva, deixa aquele like, deixa o joinha lá pra gente, ative as notificações e siga-nos também no Instagram, @undergroundforce. Estamos lá presente. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. Participe, use esse espaço que é seu, beleza? Então é isso, se liga na entrevista exclusiva do programa hoje com os Cláudio Bez da banda Taurus aqui no Underground Forces. 1985, o ano que marca o início das atividades do Taurus. Nesse mesmo ano, vocês gravam a demotape 1985, que apresentava o Taurus à cena nacional. Fala aí pra nós, Cláudio, como é que foi o início da banda e a gravação dessa demotape? Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do Leonardo e para fazer parte aqui do canal Underground Forces. É um grande prazer para mim, Cláudio Bez, e para todos do Taurus, né? Eu estou aqui representando o Sérgio, o Otávio e o Felipe, hoje os integrantes da banda. Eu sou um dos membros originais, junto com meu irmão, Sérgio Bez, e o Otávio Augusto, vocal, e o Felipe chegou há pouco tempo, já tem 10 anos, né? Então, o início da gente, como o início de toda a banda, né, Leonardo? Assim, nós éramos amigos de escola e queríamos ouvir som pesado. Na época a gente ouvia Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin, o que tivesse, né? Motorhead, AC/DC, enfim, era o que a gente curtia muito na época. E a gente se juntou para ficar ouvindo som, e aí resolvemos um dia tocar. Eu tocava um pouquinho de violão, tinha um outro guitarrista que também tocava, então a gente começou a tirar as músicas, Iron Maiden, Judas Priest, e aí a gente falou assim, bom, vamos ver se a gente faz um ensaio, né? Aí nós resolvemos nos juntar e fizemos um grande ensaio no playground de um prédio que eu morava, foi super bacana, e ali a gente falou assim, puxa, a gente pode começar a ensaiar e virar uma banda, né? E aí nós tínhamos uma amiga que tinha uma casa abandonada, nós juntamos os instrumentos que a gente tinha lá e ficamos durante um ano ensaiando e compondo, e a gente se imbuiu dessa ideia, né, de que a gente virou uma banda. Não tinha nem nome ainda, não era o Taurus ainda, e a gente resolveu gravar uma primeira demotape, isso lá em 84, 85, quando a gente resolveu gravar a nossa primeira demotape, a gente gravou, somos todos de Niterói, do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, e gravamos 2 músicas. Uma delas a gente resolveu mandar lá para a Rádio Fluminense FM, a Maldita, tinha um programa chamado Guitarras, que era o Guitarras para o Povo na época, né, em 84, 85, por aí. Resolvemos enviar uma música, e aí, por surpresa nossa, uma das músicas entrou na programação da rádio a partir desse programa, e a gente ficou muito feliz com isso. Então, a partir dali, a gente deu início, né, foi um pontapé importante assim, para o Taurus, e aí sim, já como Taurus, né, na cena nacional, né, principalmente naquele período de 85, meados de 80, onde tinha uma efervescência do rock nacional, né? Rock in Rio estava vindo, o primeiro, enfim, tinha uma cena bem bacana ali acontecendo. 1986. Nesse ano vocês lançam a segunda demotape do Taurus, uma verdadeira evolução no som da banda, onde se percebe que a banda estava crescendo com ótimas músicas, letras incríveis, que resultaram num contrato com a Point Rock Discos, que futuramente vinha lançar o álbum Signo de Taurus. Fale mais sobre esse assunto. Então, no final de 85, não só o Taurus, como outras bandas de heavy metal aqui do Rio, descobrimos um estúdio bem bacana assim, no Rio, e a gente resolveu fazer uma segunda demo, né? Isso no final de 85. E aí a gente foi para esse estúdio e fizemos, na verdade, a gente já fez uma pré-produção, né, do que seria o Signo de Taurus, sem saber que era uma pré-produção, né? Porque a ideia era gravar uma segunda demotape, tinham 5 músicas nessa época, nesse disco, nessa fita cassete, né, da época, e a ideia era vendê-lo, né? Assim, as bandas faziam isso, gravavam uma fita demo e saía vendendo nos shows e nas lojas de disco, que tinham algumas no Rio. E tínhamos, assim, a gente tinha em mente levar numa lógica específica aqui no Rio de Janeiro, chamada Point Rock, o dono era o Sérgio Barreto, onde tinha todo sábado, né, tinha essa coisa, né, de loja de rock, né, todo sábado o pessoal
a galera se junta, fica ouvindo som, conversando, a gente fazia parte dessa galera que estava lá nesse burburinho, né? Então a gente resolveu levar a fita lá numa sexta-feira, a gente gravou, mixou, levamos a fita lá na sexta-feira e levamos algumas, né, para vender. A gente sabia que no sábado o pessoal ia e tal. Aí no sábado, às 11 horas da manhã, o Sérgio liga para a gente, Sérgio Barreto, né, liga para a gente, fala assim: olha, eu não vou vender a fita demo de vocês. Aí a gente ficou assim: puxa vida, mas por que ele não vai? Por que você não vai vender, Sérgio? Ele falou assim: eu não vou vender porque eu vou gravar o disco de vocês, né? Então, assim, ele gostou tanto da fita, da música, das músicas e da banda, e que ele queria lançar, fazer o primeiro lançamento do selo Ponte Rock, né? Então, no sábado a gente foi lá e já acertamos tudo, já pensamos no contrato, já pensamos em ir para o estúdio de novo. Então, fomos para o estúdio e fizemos a gravação do primeiro disco da gente, Signo de Taurus, a partir daquela fita demo, né? Na verdade, aquela segunda fita demo, ela foi uma pré-produção, porque nós gravamos o Signo de Taurus no mesmo estúdio, que na época era o Master Studios, um estúdio de super produção aqui do Rio de Janeiro, um técnico maravilhoso, que foi o Denilson Campos, que hoje já gravou vários artistas aí importantes na música popular brasileira, e de rock, enfim, de tudo, né? Mas na época para ele também foi um desafio, para o Denilson, né, que era um técnico de som que não estava... Quer dizer, já teve a experiência das demos, né, das bandas de metal que gravaram lá com ele, mas ali a gente fez um mergulho assim, com ele, foi bem interessante, e a partir daí viramos viramos a página, né? Passamos a ser detentores do nosso primeiro vinil, né? Assim, isso foi donos do nosso primeiro vinil, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Até que em julho de 1986 é lançado o clássico álbum Signo de Taurus, um álbum que traz 8 faixas do mais puro speed metal oitentista, com ótimas letras em português. Um álbum que me traz a mesma sensação desde a sua primeira audição em 1986. Clássico absoluto. Fale mais sobre esse disco e sua concepção para nós. Signo de Taurus, assim, o primeiro disco de toda a banda é muito importante para a banda, né? Assim, todas as expectativas estão ali nele. A gente não sabe como é que ele ia ser recebido, né? Assim, a gente já tinha uma ideia, porque a gente já tinha feito alguns shows, a Demotape tinha ido bem lá na Rádio Fluminense, a gente achava que podia acontecer alguma coisa, mas ninguém sabe, né? Assim, aquela síndrome do primeiro disco, né? Todo mundo fica sem saber, né? Mas assim que o disco saiu, recebeu excelentes críticas, assim, das revistas da época, dos fanzines, né, da época, e aí o burburinho das pessoas também começou a falar, e aí o disco foi muito bem. O disco teve uma venda muito, muito bacana, vendeu nas principais praças, assim, em São Paulo vendeu muita coisa, Belo Horizonte, enfim, do Brasil inteiro, né, no Rio. E para a gente foi uma felicidade saber que as pessoas curtiram o trabalho que a gente queria, né, colocar ali para todo mundo ouvir, que era a cara da gente, o que a gente representava, o que a gente pensava e como a gente queria ser representado, né? A gente se via realmente naquele disco. Até hoje, né? Um disco muito importante para a gente. Fizemos uma turnê de lançamento breve com o primeiro vocalista, o Otávio Augusto, né? Porque logo após o primeiro show fora do Rio que nós fizemos, foi em Recife, de lançamento do Signo de Taurus, o Otávio teve que sair por motivos particulares, faculdade, enfim, coisas que ele estava vislumbrando na vida dele e não estava dando mais para os ensaios e tal, e aí, enfim, continuamos amigos e aí ele partiu, né? Mas aí essa primeira fase fizemos shows de lançamentos e até hoje é um disco muito importante na nossa carreira e nos shows a gente toca ele na íntegra, junto com todos os outros discos, as músicas mais importantes, mas a galera pede para ouvir as músicas do Signo de Taurus, então a gente chegou até a fazer alguns relançamentos do disco, então é um disco muito importante para todos nós. Até que em março de 1988, com uma nova formação, o Taurus lança seu segundo trabalho, Draped in Lies, já com letras em inglês e uma sonoridade mais voltada ao thrash, marcando essa nova fase da banda. Fale sobre esse álbum e sua repercussão. Olha, Leonardo, assim, falar sobre o Draped in Lies é uma fase muito legal da vida da gente, viu? Porque logo após o Signo de Taurus, assim, o Otávio saiu da banda, a gente conseguiu encontrar um vocalista assim, que a gente gostou muito, a gente teve muita afinidade com ele, que foi o Gesiel, né? O Gesiel fez parte da nossa vida. Assim que o Otávio saiu, nós começamos a fazer alguns shows, fizemos alguns testes com alguns vocalistas, chegamos a fazer um show com outro vocalista, mas aí nesse show a banda do Gesiel abriu o show do Taurus, e o Gesiel de uma cidade serrana aqui do Rio de Janeiro, Friburgo, e aí a gente falou, caramba, esse cara que tem que tocar com a gente. Aí a gente fez o convite, ele aceitou, assim, ficou super feliz, a gente ficou super feliz dele ter aceito também.
Mas aí ele pegou uma pedrada, né? Porque a gente estava no meio do lançamento do Signo de Taurus, né? E logo em seguida, o mês seguinte, a gente já tinha um show marcado no Circo Voador. Olha só, hein? Taurus e Sepultura no Circo Voador, foi um super show, assim. Sepultura estava lançando Esquizofrenia, e a gente estava, né, fazendo o nosso lançamento do Signo de Taurus. Logo em seguida tinha um show em Santos, depois um show em São Paulo, e aí o José teve que aprender a tocar tudo, né? Porque, bom, nós somos um power trio com um vocalista extra, né? Na versão do primeiro disco, né? Do Signo de Taurus. Já no Tropa de Lies, o Gesiel trazia também uma guitarra, né? O Gesiel também era guitarrista, então ele assumiu o posto de guitarra base, né? Vocal e guitarra base. Então continuamos como um quarteto, só que agora com duas guitarras. Então o disco acabou refletindo isso, né? Os arranjos para duas guitarras, e a gente mergulhou mais num mundo mais thrash, né? Que a gente estava muito mais inserido nesse planeta thrash metal, né? Muito mais até do que o speed metal que a gente estava ali no primeiro disco, mas enfim, tem relação ali também do thrash speed no segundo disco. Mas é um disco mais trabalhado, não há dúvida quanto a isso, né? Os arranjos são um pouco mais elaborados, aí as letras começamos a cantar em inglês também, porque estava acontecendo um movimento no Brasil das bandas começarem a cantar em inglês para poderem irem para fora, né, do país, né? O que acabou acontecendo com várias bandas, e ia acontecer com o Taurus também, mas a gente resolveu dizer, não, a gente quer ficar aqui no Brasil. Então, assim, a gente estava querendo lançar as coisas lá, mas com raízes aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda adolescente, todo mundo ainda estudando suas faculdades e tal, assim, ninguém queria muito largar essas raízes aqui, né? Mas foi isso, a entrada do Gisele foi muito importante, fizemos shows excelentes, mais tarde a gente acabou, o Tropa de Lies, a gente acabou fazendo lançamentos e abrindo show de bandas gringas, né, que foi muito importante para a gente também. Nós abrimos o show do Nest Savage, uma banda americana, assim, foi muito legal, foi aqui no Rio de Janeiro. Foi Taurus, Dorsal Atlântica e Nest Savage, você vê, né? Assim, tem uma história rondando tudo isso, né? E fizemos shows memoráveis nesse período, assim, foi muito bacana. 1990 é lançado o terceiro álbum da banda Taurus, intitulado Pornography. Em Pornography, a banda manteve a formação do disco anterior, mostrando um Taurus renovado com uma musicalidade bem consistente. Fale mais sobre Pornography e sua repercussão. É isso, né, Leonardo? Assim, lançamos o nosso terceiro disco, né, o Pornography, em 89. Mantivemos a mesma formação do Trapped in Lies, então, com duas guitarras, Gisele no vocal, cantando em inglês. E eu gosto muito do Pornography. E você pergunta sobre a gravação deles também. A gravação dos três discos, né? Nossos três primeiros discos, Signo de Taurus, Trapped Lies e Pornography, ambos foram gravados no mesmo estúdio, o Master Studio. Então a gente estava bem acostumado com o estúdio. Os técnicos foram mudando, mas a gente estava junto, fazendo assistência técnica também. Então as sonoridades estavam de acordo com o que a gente queria, né? E esse disco foi muito bacana. A gente estava numa fase ouvindo muito punk rock, a gente estava mais voltado para isso, né? E a gente queria acelerar um pouco as músicas, então o Pornography tem essa coisa do arranjo, dos trabalhos do Tropa de Nar, mas do speed e da franqueza, né, do primeiro disco do Signo de Taurus, né, cantados em inglês também. Então, teve uma participação super bacana no disco, que a gente convidou o Carlos Vândalo da Dorsal Atlântica para participar de uma das músicas. A gente tinha uma relação muito bacana, até hoje temos, então, assim, na época a gente fez muitos shows juntos, viajamos a beça juntos, fazendo show Taurus e Dorsal. Então, foram períodos muito legais. Eu lembro que nessa época a gente abriu o show do Morbid Angel também, quando veio fazer o show no Brasil. Fizemos show muito bacana, como eu estava falando, a gente estava ouvindo, ligado às bandas de punk rock e tal. A gente chegou a fazer um show com o Cólera lá em Salvador, lá na Concha Acústica do Castro Alves, né, que foi maravilhoso, assim, juntando os dois públicos, né, de thrash e de punk. Deu tudo super certo, não deu problema. Fizemos show também com Ratos de Porão em Americana, acabamos fazendo show. O Ratos já estava naquela fase mais trash, também estava chegando ali, mas ainda tinha um público punk chegando, né, junto com ele. Aqui no Rio tinha uma banda que era o Tubarões Voadores, também uma banda de punk rock muito legal, que a gente curtia muito. Então a gente estava nessa vibe, né, de músicas que tinha uma agressividade, mas também tinha uma certa simplicidade, né? Apesar de ter os arranjos e tal, tinha momentos de simplicidade também nas músicas. A gente poderia até pensar em algumas partes de algumas músicas do disco Pornography que tem essa característica, né? Mas, enfim, é isso. O Pornography foi um disco muito bacana para a gente. E foi legal porque a gente estava continuou com a mesma formação, as viagens permaneceram, então a gente estava
nessa relação de show, estrada, muito forte, né? Então isso traz uma coesão muito forte para a banda. A gente estava muito bem nesse período também, foi muito legal. Tempos depois do lançamento de Pornography, vocês deram uma pausa nos trabalhos da banda. O que realmente aconteceu para essa pausa? Pois é, cara. Você sabe que ele, em 89, 90, 91, assim, o Brasil estava uma situação política, socioeconômica complicadíssima, né? Aquela coisa do Collor, cara pintado, aquilo tudo, a gente estava junto com a galera também. Mas aí aconteceu aquilo, né, de faltar tudo, começou a faltar vinil para prensar os discos, olha que coisa, né? A gente nem pensa nisso mais, né? Mas é isso, né? Faltou vinil, os espaços para show começaram a rarificar, assim, tinham muito poucos espaços para show mesmo. Então a gente resolveu dar um tempo, assim, mas não foi um fim nem nada disso. A gente só falou assim, gente, vamos dar uma pausa porque realmente assim a gente nunca quis fazer show em qualquer lugar, de qualquer jeito. E aí quando a gente viu que estava começando a acontecer alguns convites assim, a gente falou, olha, não, vamos dar um tempinho para deixar esse período passar, e aí quando a gente estiver melhor, a gente volta a tocar, mas nunca deixamos de nos ver, de nos encontrar. Somos amigos, sempre fomos, né? Eu, o Jean, baixista antigo, né? E o meu irmão Sérgio morávamos no mesmo prédio, para você ver. Então a gente estava sempre junto, o Gisel estava sempre junto também. Então a gente estava mesmo assim, juntos, mas não tocando as músicas do Tauro nem fazendo shows, né? Isso durou até meados dos anos 2000, mais ou menos, 2005, 2006, por aí. Mas até então a gente estava junto, cada um foi fazer suas coisas, foi trabalhar, foi terminar suas faculdades, eu fui finalizar a minha de música. Hoje eu estou, assim, tenho graduação, mestrado, doutorado em música, e meu irmão Sérgio, psicólogo, psicanalista também, com mestrado, doutorado, o Otávio também especialista em educação física, tinha academia, esse tipo de coisa. Gesiel, sociólogo, você vê, todo mundo foi fazer suas coisas, né? Mas foi isso, não brigamos, nunca brigamos. Aliás, uma coisa muito bacana, a gente nunca brigou, a gente sempre teve uma relação excelente entre todos nós. Temos uma relação fraterna, assim, viajar, fazer show, gravar disco é a maior felicidade para todos nós, né? Então, o que a gente está fazendo hoje ainda, né? Isso é muito bom. E sobre os shows dessa época, Cláudio, fale para nós aí, quais são suas lembranças? Cara, a gente sempre gostou muito dos shows, a gente sempre gostou muito de tudo que está em volta da banda, do Taurus, do metal, do show business, sabe? Dessa coisa de técnica de estúdio. Então a gente sempre gostou muito disso, né? A gente gostava muito de estar dentro dos estúdios gravando também, né? A gente não pode deixar de falar isso. Eu até hoje trabalho em estúdio, produzindo, gravando, enfim, é a minha vida, né? Mas lá na época do Taurus, nesse período inicial aí, dessa primeira fase, até o terceiro disco, né? Até o Pornography, só tenho lembranças boas, assim. E show, a gente era rato de show, né? A gente adorava estar no show também, tocar, estar em contato com o público. E nunca teve isso de ficar banda e público muito separado, não. Acabava o show, a gente descia e bater a cabeça com eles também. Então, a gente sempre teve essa relação muito próxima com o público, né? Até hoje é assim, sabe? Então, as lembranças dos shows, tem várias lembranças, assim, acho que moldaram a personalidade de todos nós, né? Assim, acho que fez a gente pessoas melhores, sabe? Ter contato com o público, ter podido ter estado no palco, né? Quem passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. Mas tiveram shows memoráveis. Assim. Acho que o primeiro show que a gente fez num lugar no Rio chamado Caverna, lá em 86, né? O primeiro show que a gente não sabia o que ia acontecer, se as pessoas iam assistir o show, não ia. Quando a gente chegou lá, tinham 600 pessoas para assistir o show. A gente ficou super feliz, a gente falou, poxa vida, né? Viramos uma banda de verdade. Logo em seguida, nos lançamentos dos discos, o primeiro show que a gente fez fora do Rio de Janeiro foi lá em Recife. Foi maravilhoso também, né? Tocar fora do Rio, né? Então a gente nossa, foi assim, saber que outras pessoas ouviram suas músicas em outro estado, né, assim, do Nordeste. Eu falei, caramba, tão longe, as pessoas curtindo muito, cantando todas as músicas, assim, acabou o show, tive que dar minha camisa pro garoto que eu queria, eu falei, cara, claro, toma. E assim, essas coisas deixam a gente muito feliz, né? Tiveram, enfim, a abertura dos shows de banda gringa, a quase abertura do show do Metallica, a primeira vez que eles estiveram no Brasil, né? Assim, a gente estava escalado para a abertura deles no Maracanãzinho, mas aconteceu problema na passagem de som dos caras, aí o produtor resolveu não ter mais show, não ter mais banda de abertura, e a gente acabou dançando, quer dizer, foi
A gente ficou ali, caramba, né? O Metallica era uma banda que a gente sempre adorou, sempre gostou, sempre curtiu, né? Na época, então, né? Nem se fala. Mas é isso, todo show que a gente fez todos os shows que a gente fez no Rio, em São Paulo, a primeira vez que a gente foi para São Paulo, as primeiras vezes são sempre muito legais, né? Então, assim, a gente é rato de show, até hoje. 20 anos após o lançamento de Pornography, o Taurus retoma suas atividades e de cara lança seu quarto trabalho intitulado Fissura. Fissura traz um Taurus com uma sonoridade bem oitentista, com ótimas letras em português, voltando realmente às suas origens, trazendo também uma nova formação. Fale mais sobre o álbum Fissura, como foi sua concepção? Conta aí pra nós. Então, cara, como eu disse antes, a parada que a gente deu depois do Pornography não foi porque a gente brigou nem nada disso, só porque a situação no Brasil estava esquisita mesmo. E aí, lá para 2005, 2006, a gente descobriu que existia um grupo de fãs grande, assim, na época era o Orkut, né, a rede social que existia, e a gente nem sabia que tinham feito isso. Quando a gente entrou, a gente achou bacana, a gente resolveu, então, fazer uns ensaios, voltar a nos ver, né, para, de repente, fazer um showzinho, assim, bem pocket show para essa galera do Orkut. A gente anunciou para eles, em respeito a eles, né, por ter estado colocado essa pilha, né, no Taurus e tal. A gente falou, vamos fazer um show para eles, né, e marcamos um teatrinho em Niterói. Nessa época, o Jean, baixista original, não pôde fazer parte, então ele já estava morando em São Paulo. Então, convidamos um outro irmão que a gente encontrou antes do Felipe, né, porque era o Beto de Gasperes. Ele chegou tocando baixo com a gente, aí foi maravilhoso, a gente começou a compor, começou a fazer coisas novas. E aí fizemos esse showzinho de lançamento para essa galerinha lá no teatrinho, lá no teatro para 70, 80 pessoas, pequenininho, ficou cheio, foi bacana. Só que aí na semana seguinte veio um convite, aí descobriram que a gente fez o show e tal, e veio um convite para abrir o show do Testament, que tinha acabado de... Eles iam fazer o show no Rio. Nossa, esqueci o disco deles, mas foi em 2007. E o show no Canecão, e é um espaço importante, né, da música, não só no Rio, mas no mundo, no Brasil todo, né? Muitos grandes artistas foram lá assistir show lá de Ramones, Black Sabbath, Yes, sabe, assim, coisas colado com eles, assim. Viu Dio tocando, essas coisas são... Aí eu falei, caramba, vou tocar lá no Canecão também, né? Que era a parede ao lado do Caverna, do primeiro show que a gente fez. A gente ficava olhando para o outro lado do muro, falava assim, poxa, quando é que a gente vai poder tocar ali no Canecão? E aí, né, em 2007 surgiu essa oportunidade, a gente ficou muito feliz, né? Porque aí, pô, aí voltamos a tocar, né? Não teve jeito. E aí a gente resolveu... Aí começamos a fazer mais shows, começamos a viajar de novo, aí a banda começou a girar de novo, né? E aí nada mais natural do que a gente lançar um disco novo, né? E a gente começou a pensar em gravar um disco novo. Em 2010 a gente lançou o Fissura. Fissura, que foi um disco muito importante para a gente, porque foi um disco assim, da volta, né? De 89 até 20 anos, né? 21 anos, até 2010, mas na verdade a gente já estava tocando desde 2006, 2007, ali, a gente já estava relançando os vinis em CD, enfim, as coisas já estavam acontecendo antes, né? Mas o disco mesmo chegou só em 2010 com o Beto de Gasperes. Logo em seguida o Beto teve que sair, ele gravou o disco, ele foi morar nos Estados Unidos, e aí a gente acabou... o Gesiel voltou também para a banda, né? Isso foi uma coisa legal que eu não falei, né? Então o Gesiel, a gente estava com o Gesiel, e aí a gente chamou o Otávio para cantar também. Então a gente ficou nesse período aí com as duas formações juntas, né? Com o Gesiel tocando guitarra e o Otávio cantando também, os dois vocalistas. Então a gente juntou duas formações em uma só. Viramos um quinteto no período aí, né? Foi muito legal, foi uma fase muito boa, assim. E o disco é esse aqui, ó, a capa do disco, né? Esse é o Fissura, disco de 2010. Esse aqui é o relançamento que a gente fez, tá? O relançamento pela Desiree, que saiu agora, em 2021. Com bônus track e tudo mais. Mas esse disco aqui foi muito importante porque foi a volta, né? Assim, a volta dos que nunca foram, né? Mas é a volta do Taurus tantos anos depois, né? Foi um disco importante pra gente. O álbum Fissura, Cláudio, foi lançado tanto na Europa quanto em outros países. Fale para nós aí, como foi a sua aceitação no exterior? Então, acho que é importante dizer, né, que o Fissura a gente voltou a cantar em português, a gente queria ser entendido, né, de novo, pelo nosso público aqui no Brasil, isso foi importante. Isso não quis dizer que o disco não teria entrado em outros países, pelo contrário, né, esse disco, o Fissura, nós conseguimos licenciá-lo para ser distribuído em toda a Europa, pelo selo Metal Soldiers, de Portugal, do nosso amigo Fernando Roberto. Assim, foi um lançamento muito bacana, a gente chegou em lugares que a gente nunca tinha chegado. Também licenciamos para distribuição em toda a América do Norte, pelo selo American Line Record.
foi muito bacana também. E foi legal que nesse período a gente abriu o show do Brujeria, né, com uma banda mexicana que veio aqui para o Brasil, se não me engano é da American Lines também. Mas, enfim, foi um disco que foi importante, que abriu portas para a gente, começou a ter uma repercussão fora do país, mesmo cantando em português, né? Então, isso é uma coisa bem legal e assim, importante a gente falar, né? E outra coisa importante também que eu não falei, que assim, a produção dos discos sempre foi nossa, né, da banda. Todos nós éramos produtores, assistentes, a gente estava sempre ali do lado do técnico de som, falando na orelha dele, como deve ser o som assim, assado, tal, a gente estava junto com ele, né? Mas, claro, o técnico que mixava, fazia tudo. Já no Fissura, e como eu estava trabalhando já há muito tempo em estúdio e tal, eu resolvi pegar para mim a produção artística do disco, né? Então, fiz toda a produção. Claro que isso não muda a hierarquia dentro da banda, eu sou integrante da banda, como meu irmão, como o Felipe, como o Otávio, e o Gesiel na época também, mas eu só estava à frente nessa questão da produção artística, né? Então, foi um disco que eu tomei para mim, essas rédeas, né? E foi bacana porque pude pôr em prática, né? Várias coisas que eu estava aprendendo, né? Trabalhando com outros artistas, porque junto a isso eu sou músico profissional, sempre gravei com outros artistas, viajei, fiz parte da turnê de lançamento de discos de vários grandes artistas da MPB, do rock, da música independente, enfim, um espectro grande de trabalho, né? Nesse sentido. Em 2014, Cláudio, vocês participaram do projeto Superpeso Brasil, ao lado de grandes bandas da cena nacional. Fale mais sobre esse projeto. Cara, o projeto Superpeso Brasil foi um projeto muito bacana, né? Assim, teve uma projeção nacional, participaram bandas lá daquele período dos bandas oitentistas, e eu acho que o show foi maravilhoso, a produção foi muito bacana, foi toda uma relação de trabalho super profissional, desde o hold, desde o palco, desde a produção interna, a filmagem, e tudo isso gerou novos trabalhos, né? Isso que foi o mais importante. Então, todos os shows foram gravados e cada um pôde transformar aquela gravação em seus DVDs, seus trabalhos, mas não foi diferente com a gente, né? Então, aquele trabalho especificamente, Superpeso Brasil, tiveram as músicas específicas de cada banda e tal, foi muito bacana e a gente ficou super feliz de ter participado daquilo, né? É isso. Existe a possibilidade de uma nova edição do Superpeso Brasil? Olha, cara, se existe uma possibilidade de um novo projeto Superpeso Brasil, acho difícil, hoje eu acho difícil, mas a gente sempre espera, né? Na época, 2014, ali já tinha essa ideia realmente de fazer uma continuação, Superpeso 2, fazer um projeto com as bandas que participaram do primeiro Superpeso e fazer uma turnê com elas e tal, mas tudo no Brasil é muito difícil, né? Então, não rolou a continuação, né, do Superpeso. É uma pena, mas, enfim, acho que o projeto está em aberto ainda, né? Pode ser que em algum momento isso volte a acontecer. A gente tem só que ficar torcendo para que isso aconteça, né? Assim, que tenham produtores, enfim, tem quando voltarem os shows, né? A gente tem que pensar nisso. A gente está numa pandemia, a gente tem que ficar quietinho em casa, deixar esse vírus morrer, se distanciar da gente e nós nos distanciarmos agora das pessoas, né? Máscara, álcool gel, sempre falando isso, é muito importante, né? Mas eu acho que assim que tiver uma oportunidade, é bem provável que aconteça. Assim, a gente não depende de mim, não depende de uma banda, enfim, é um conjunto de coisas que tem que ser feitos, né? Mas a esperança é sempre a última que morre, né? Em 2016, o clássico álbum Signo de Taurus completou 30 anos de seu lançamento. Para isso, foi lançado o álbum Ao Vivo 30 anos. Fale mais sobre esse álbum e suas participações. Cara, 2016 foi um ano bem importante assim para o Taurus, né? 2016 foi o ano que o signo de Taurus, né? Aquele disquinho lá, ó, completou 30 anos, né? Então a gente resolveu comemorar, né? Uma data importante ser comemorada. A gente resolveu fazer o relançamento do disco do signo de Taurus em vinil, né? Relançá-lo novamente com uma nova capa. Na verdade, não é uma nova capa. O desenhista do disco original, ele redesenhou e refez a mesma capa, né? Num estilo muito mais moderno, assim, muito mais bacana. Tão legal quanto, né? Mas assim, com Ultra HD, esse tipo de coisa, né? E fizemos um vinil laranja bonito, que a Urubus Records resolveu lançar, foi muito bacana. Mas junto a isso, nós também fizemos um DVD
comemorando os 30 anos da banda, né? E o DVD justamente continha as imagens do show na íntegra do Superpeso Brasil, né? Porque no Superpeso tinham só duas músicas de cada banda, né? Então a gente resolveu lançar um DVD com extras, enfim, um DVD que a gente tem um orgulho danado de ter lançado, né? Que é esse cara aqui, ó, tá aos 30 anos, né? É um disco com comemoração aos 30 anos, e nesse período aí o Felipe Melo já estava na banda, né? Nosso baixista atual, tá aqui. E esse é um DVD que vem, CD, é um slip, né, que vem com CD e DVD junto, vem com encarte bacana, e tem uns dizeres super bacanas aqui, um do Carlos Lopes, né, do Orçal Atlântico, outro do Alex Camargo do Crisium, que é um amigo nosso já desde essa época. Então, assim, ele escreveu coisas legais, a gente colocou ali no encarte também. Então foi um período bem bacana, assim, 2016 foi um período de comemorações, né? Então fizemos esses dois lançamentos, né? Que foi o Signo de Taurus reedição, 30 anos, e o DVD ao vivo Taurus 30 anos, né? Esses dois trabalhos em 2016. Aí fizemos os shows de lançamento do Signo de Taurus de novo, fomos tocar o Signo na íntegra, né? Em vários shows. O próprio DVD também, a gente começou a fazer o show depois do lançamento do DVD, foi bem legal também, assim, então foi um período, 2016 foi intenso nesse sentido, né? Signo de Taurus é um álbum considerado como um clássico do metal nacional. Para vocês do Taurus, o que ele representa para a banda? Então, Leonardo, o Signo de Taurus, como eu já falei, foi um disco muito importante na nossa carreira, foi o nosso primeiro disco, né? E um disco que nos projeta até hoje, né? No Brasil e no mundo. É um disco muito importante na nossa carreira. A gente nunca quis. Existiram projetos de regravação desse disco, mas eu acho que nunca. Não faz muito sentido regravar as músicas daquele período, que a gente não vai nunca reproduzir o sentido da época, a ambiência da época, o som, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de ouvir o Signo de Taurus como eu ouço o primeiro disco do Black Sabbath, o primeiro disco do Purple, do Led. Tem uma aura ali junto, sabe? Que tem que ser preservada, acho que isso faz parte também, né? Um documento histórico, não deixa de ser, né? E a gravação do disco, a gente vê que a gente nunca sabe direito o que vai acontecer quando é o nosso primeiro disco, né? A gente só passa a saber o que acontece com o tempo, né? Então, assim, o tempo é o rei, né? De tudo, né? Então, esse afastamento que a gente passa a ter, né? Afastamento temporal das coisas, passa a gente a enxergar de outra maneira. Hoje eu vejo o disco foi muito bem produzido, muito bem gravado. Ele teve isso ficou claro para as pessoas que assim que encontraram o disco, pegavam o vinil na capa, viam o encarte, viam a produção que tinha ali, produção de design gráfico, de gravação, masterização, coisas que não se faziam nessa época. Imagina, estou falando de 1986, 85, né? Então, foi realmente um disco importante para a cena brasileira, né? E acho que até hoje ele faz parte, né? Aliás, hoje ele faz parte assim, somos pioneiros nesse sentido, né, das bandas de metal no Brasil ter lançado seus primeiros discos nesse período, né? Mas isso não nos faz diferente de nenhuma outra banda, só porque a gente estava naquele período e a gente tinha uma estética, a gente queria fazer que o disco soasse daquele jeito que a gente quis, que tivesse aquele visual que ele teve e aquela qualidade que ele teve. A gente teve a sorte de encontrar pessoas que acreditaram nessa nossa ideia. Foi o Sérgio Barreto, né, o dono do Selo Ponte Rock, que nos proporcionou isso, né? Nós fomos para o estúdio, gastamos mais de 100 horas no estúdio, coisa que ninguém usava isso, né? Assim, contrato, sabe? Coisa de banda grande, assim, foi super bacana a gente ter feito isso. Não foi uma coisa de garotinho tocando, não, a gente estava tocando sério, a gente estava mais de um ano ensaiando dentro da nosso cafofo lá de ensaio que a gente tinha, ensaiava todos os dias, então a gente tinha mais de um ano trabalhando nele, assim, sabe? Foi um trabalho árduo, né? Eu acho que e não tivemos concessão, não, né? A gente não abriu concessão para nada no dia, a gente queria fazer o que a gente quis, a gente fez um disco que a gente quis fazer. E é o que a gente ouve até hoje, hoje em dia. Não dá para comparar o primeiro disco do Taurus com o último, o mais recente do Taurus, que é o disco Taurus 5. A relação de sonoridade é muito diferente, porque estamos em períodos e épocas diferentes, mais de 30 anos depois, né? Então, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Mas o disco do Taurus ainda é um disco altamente a rotação alta ainda, sabe? Não, ele não perde para muita banda ainda que está lançando disco hoje, né? Mas, enfim, é isso, assim, acho que é importante a gente pensar nisso, assim, o Signo de Taurus, a importância dele para a gente foi ímpar, né? É um disco que nos lançou e que ainda está junto com a gente, ele está sempre junto com a gente, nos shows que fazíamos até antes né, da pandemia, ele está presente, provavelmente, e certamente, quando voltarmos aos shows novamente pós-pandêmicos, vai estar presente também. Então, assim, é isso. Estamos sempre junto com eles, o público está sempre junto com a gente também com isso.
Fala aí, Cláudio, conta aí pra gente. Você lembra de alguma história, algum fato curioso durante essa trajetória do Taurus, tanto em estúdio ou shows ao vivo? Conta aí pra gente. Léo, assim, mais de 30 anos de banda, né? Quanta história não aconteceu, né? Quantas histórias não aconteceram nos shows, dos estúdios, fora dos shows, fora dos estúdios, entre a gente, entre as coisas que a gente vivenciou nesse período todo, né? Por sorte, assim, nunca houve algum problema sério com a gente, nada disso, que a gente tá na estrada, tá sempre, né, assim, coisas podem acontecer, mas nunca deu nada errado com a gente. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo maluco, assim, e principalmente lá atrás, né, assim, era tudo muito incipiente em relação ao show, equipamento. A gente viajava, às vezes chegava num lugar e tinha um amplificador que não era amplificador, era um negócio lá que o cara chamava de amplificador. Aí a gente tinha que sair correndo atrás de de alguém que pudesse alugar um amplificador para poder ter lá no lugar. Às vezes o cara não sabia que tinha que microfonar o amplificador. Você vê, ninguém tinha nem noção do que fazia nos palcos, né? Em show de banda de rock, de pesado, de heavy e tal, né? Então, já dei várias aulas de microfonação para alguns técnicos em shows que a gente fez pelo Brasil aí lá naquele período dos anos 80 e 90. Mas isso tudo mudou, sabe? Assim, hoje em dia os equipamentos são muito melhores, assim, o acesso a esses equipamentos é melhor também nas casas de show, os técnicos são muito melhores, né? Então, assim, a gente tem sorte em relação a isso, né? A gente pegou os dois momentos, né? O analógico lá atrás e o digital hoje, e as pessoas estão aprendendo a usar tudo isso, né? Tanto em estúdio quanto ao vivo, né? Muita história com banda que a gente teve, nós sempre tivemos uma relação muito boa com todas as bandas, né? A gente viajou muito com a Dorsal, como eu já falei, viajamos com o Corsos, fizemos show junto com, na época, Viper, Sepultura, assim, todas as bandas de metal no Brasil a gente se cruzou e a gente fez show junto, e tiveram histórias bacanas juntos, então a gente tem relação de amizade com todos eles, assim, a gente tem uma coisa muito querida com todos, assim, né? Nunca tivemos briga com ninguém, ao contrário, a gente sempre foi apaziguador e harmonizador, né, da cena, né? Nesse sentido, a gente sempre tentou fazer isso, né? Nunca fomos bonzinhos também, não, né? Nada disso. Mas a gente queria ser, assim, a gente queria interagir com as pessoas, né? A gente queria ver o que cada um podia trocar com o outro, né? Nunca teve isso de rixa com banda também, a gente sempre teve essa coisa de troca, né? Com as bandas. Então, acho que é isso, assim, só história boa, assim, é, assim, que a gente teve, né, nesse período todo. Aqui em 2020 vocês lançam o álbum intitulado V, que significa 5 em algarismos romanos e também simboliza o quinto álbum lançado pela banda Taurus, um álbum que traz uma ótima sonoridade, de um metal cantado em português com ótimas letras, além de participações de peso nesse álbum. Fale sobre esse álbum para nós. Olha, cara, o disco 5, né, que é o nosso quinto disco de estúdio, é a nossa menina dos olhos agora, a gente adora esse disco, foi um disco muito importante para a gente, porque, principalmente, quer dizer, não só para mim, mas para todos nós, mas como eu já tinha feito a produção do disco anterior, que foi o Fissura, dessa vez eu fiz a produção total do disco, né? Essa produção em relação à parte musical, a gravação, edição, mixagem, só não masterizei. Mas toda a parte musical, inclusive da própria gravação e da mixagem, ficou a meu cargo. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi um trabalho em conjunto de todos nós, porque eu também não fiz nada sozinho. Todos estávamos juntos nas resoluções dos caminhos a serem tomados, né? Então, é um disco cantado em português, é um disco afirmativo, é um disco que a gente está falando de coisa, é um disco quase conceitual nesse sentido, né? Porque a gente está falando do momento que a gente está vivendo. Ele foi composto ali no final de 2019 e para 2020, e todas as letras, a maior parte delas foram feitas pelo Beto de Gasperi, baixista, como ele já não estava mais na banda, é o Felipe Melo, que faz parte da banda, baixista, mas o Beto ainda continua sendo o nosso quinto guerreiro aqui, né? Então ele está ainda fazendo as letras junto com a gente, ele escreveu quase todas as letras, e ele escrevia em inglês, e a gente fazia a transcrição dele em português, né? Então a gente acabava fazendo uma versão dupla, né? A gente tem a versão em inglês e português, nunca lançamos a inglês, em algum momento vai acontecer isso. Mas é esse disco aqui, ó, Taurus 5, lançado pela Desiree, é um disco que a gente tem tá curtindo muito ele, até hoje eu escuto ele, eu curto muito, assim, é um disco que tem o design gráfico dele é maravilhoso, quem fez a capa foi o Alcides Byrne, lá do Recife, é um cara maravilhoso, cara que sabe tudo de design gráfico, fez capas aí para, nossa, 500 mil bandas. E hoje o que saiu é isso aqui, ó, que a gente está super feliz, né? Assim, para você, mostrando para você em primeira mão. É o vinil do disco 5.
do Taurus, tá? Então, assim, ó, mostrando para você em primeira mão, ó, tá bom? Esse é o disco o vinil que está sendo vendido agora, um disco super bacana, ficou a qualidade de som e a qualidade gráfica, né? Vinil, né, gente? Assim, a capa grandona, encarte grandão, assim, muito legal, né? Quem passou por isso lá atrás lembra disso, né? Assim, mas quem não passou, dá tempo aqui de passar, né? Então a gente tem essa relação bacana, né, com o disco e com esse disco novo, né? Assim, tiveram participações interessantes e o trabalho final dele foi muito, muito, muito legal, assim, curti muito ter feito ele. O álbum V, ou 5 como queiram, foi lançado em março de 2020, bem no meio da pandemia, o que de certa forma atrapalhou um pouco os planos da banda. Falei para nós, como é que está sendo a aceitação e a repercussão desse álbum na cena? Cara, então, o disco 5 saiu em março, né? O lançamento dele foi 10 de março, então você vê, foi logo em seguida, semana seguinte fechou tudo a pandemia, né? Então ficou um disco. Ele saiu primeiro no streaming, né? Ele está então no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, todas as plataformas digitais, ele está lá para todo mundo poder ouvir, é só acessar lá o Taurus nessas plataformas, né? Mas o disco físico chegou logo em seguida, 2, 3 meses depois ele chegou e estava tudo fechado. Bom, enfim, as pessoas puderam ouvir o disco que estava no streaming, né? Ficava todo mundo em casa ouvindo, né? E o disco começou a ser vendido também via internet, então também ele acabou saindo. Mas os shows que estavam marcados, todos ficaram para depois, né? Tivemos shows grandes marcados, abriu para Rock, Armageddon, vários shows marcados em vários estados do Brasil. A gente teve que parar tudo, claro, como todo mundo. E a gente vai retomar tudo isso quando acabar essa pandemia, né? Então a gente vai retomar os lançamentos, o lançamento desse disco e quem sabe, né? Mas o que mais vier por aí, né? Mas voltando a falar do 5, assim, tiveram participações importantes nele, né? Que eu falei rapidinho assim deles. Bom, o primeiro deles é o Alex Camargo do Crisium, né? Como eu já falei, a gente já se conhece há um tempo, a gente fez show junto lá em Manaus, Taurus e Crisium, e aí a gente tinha conversado dele fazer alguma coisa, da gente fazer alguma coisa juntos, né? E aí pintou essa oportunidade. Eu convidei o Alex para cantar uma música com a gente. Ele cantou uma música chamada Existe um Lugar. Lançamos inicialmente um single, né, com ele. Tem até uma capinha que o Alcides Band fez, a capinha para o single, super bacana, que está lá no Spotify, no Deezer, todo mundo lá. O pessoal pode curtir. É uma música mais rápida, mais provocante mesmo. Cantando em português também, né? Então traz uma coisa interessante do Alex cantando em português, né? O Chris ele canta tudo em inglês, claro. E acho o Chris hoje a maior banda de death metal do mundo, né? Mas enfim, também tivemos a participação do Luiz Carlos Lousada. Luiz Carlos Lousada, ele é vocal do Vulcano, que é uma banda também lá dos anos 80 e 90. O Luiz não faz parte do início da banda, mas ele entrou no final dos anos 90, se não me engano. E é um irmão da gente também, cantou uma música chamada Dark Phoenix, que é uma música fortíssima, que combina com a voz forte dele também. E também o Beto de Gasperis, que cantou espalhado algumas músicas, mas uma música especificamente ele cantou ela inteira, que foi a Mutation, é a única que está em inglês no disco todo. E foi um presente que a gente resolveu dar para o Beto mesmo, apesar de ser uma música diferente do resto do disco, mas ela está no contexto, né? De afirmação, de dizer que a gente não pode ficar do jeito que está, né? Que a gente está no Rio de Janeiro, a capa é o Rio de Janeiro pegando fogo, né? Que é o que a gente está acontecendo agora, né? Você vê isso lá no início de 2020 e hoje continua, né? Tem que sair disso, né? Assim, tem que pensar para frente, sempre nisso, né? A música que o Alex canta, inclusive, fala disso, né? Se existe um lugar onde a gente possa ir, existe, assim. Somos a Dark Phoenix também, né? A gente tem que renascer, né? Dessas cinzas, né? Então, é um disco positivo, apesar de ele ter um clima sombrio, mas ele é positivo, né? É um disco que a gente gosta muito também pela temática que ele traz, né? Conceitual até nesse sentido também, né? Cláudio, agora no ano de 2021, o Taurus completa 36 anos de estrada. Fale para nós aí, como é que você descreve essa história? Se arrepende de algo durante a trajetória da banda? Conta aí pra gente. Olha, Leonardo, essa coisa de contagem do tempo é muito maluco, né? Porque, bom, se for contar o tempo que a gente tem de banda, já deve ter uns 40 anos de banda, né? Assim, mais de 37, 38 anos, por aí. Mas o lançamento do signo de Taurus é que agora em 2021 está fazendo 35 anos de lançamento, né? Então a gente está também pensando nisso, assim, são coisas importantes que a gente pensa quando a gente está pensando nessa história toda que a gente viveu, né? Assim, eu não me arrependo de nada, de tudo que a gente passou, ao contrário, faria tudo de novo. A gente fez tudo que a gente quis fazer, do jeito que a gente quis fazer. Eu acho que a história da gente demonstra isso, né? Quem gosta da gente gosta por tudo que a gente fez, e acho que isso é o mais bacana de tudo. A gente vê isso nos shows, né? Quando a gente estávamos, né, pré-pandemia, né?
A gente via isso nos shows, no olho dos fãs, quando encontrar com a gente logo depois do show. Como eu disse, assim, acaba o show, a gente desce e vai conversar com todo mundo, né? Então, não tem esse distanciamento, ao contrário, a gente lá atrás, né? Hoje tem que ter distanciamento. Mas a gente via nos olhos deles, assim, como eles gostam das coisas que a gente fez, que a gente continua fazendo, da nossa postura, da maneira como a gente encara essas coisas todas do show, do disco, né, do respeito ao trabalho, ao público, né, que é importante isso, né, não fazer qualquer coisa, não entregar qualquer coisa para o público, né, não gravar de qualquer jeito, não fazer qualquer capa, não fazer qualquer letra. Eu acho que é importante a gente colocar sempre essa vontade, essa responsabilidade mesmo, né, com o trabalho, com o produto, com a essência, com o conteúdo que você está querendo passar, né? Tudo isso é muito importante, sempre foi muito importante, desde lá do primeiro demo tape que a gente fez. Eu acho que isso transparece, né, nas pessoas, isso mostra um certo sangue, uma maneira de fazer que é muito própria e as pessoas enxergam, veem isso. Então, não mudaria nunca nada o que a gente fez. Tenho certeza que meus irmãos fraternos da banda pensam da mesma maneira. Assim, a gente faria tudo exatamente da mesma maneira. E que os fãs podem esperar do Taurus para o futuro? Cara, é isso, né? Planos para o futuro, a gente está sempre planejando para o futuro, né? Sempre pensando em novos trabalhos, novos shows, novos discos, novas ideias, novas letras. A gente está sempre pensando em tudo isso, né? Eu acho que agora, imediatamente, o que a gente pensa é fazer essa comemoração novamente, né? Em respeito ao público e à nossa história também. Como o signo de Tauro está completando 35 anos de lançamento, nós resolvemos fazer um photobook, um livro, contando essa história, né? Com o que vai vir com um CD Signo de Tauro encartado, com uma camisa especial também, em comemoração aos 35 anos do signo de Tauro. Então a gente está querendo fazer esse lançamento nesse ano agora de 2021 e em breve a gente vai estar divulgando isso para todo mundo. O Alcides Burn vai estar com a gente também fazendo essa empreitada, então vai ser um trabalho muito bacana, né, para fazer essa comemoração. Pensando nos próximos trabalhos novos, né, assim, apesar da gente ter lançado o disco 5, ele não ter rodado ainda, mas a cabecinha não para, né? Então a gente já está pensando em novas músicas, pensando em novos convidados, o que a gente quer fazer, está sempre pensando nisso, trabalhando, né? Eu acho que é isso que a gente está querendo, fazer os shows de lançamento, enfim, voltar à nossa vida, né? Acho que esse é o maior pensamento de um futuro próximo que a gente quer, né? Saúde para todo mundo, para a gente poder se encontrar de novo aí na estrada, né? Bom, Cláudio, queria lhe agradecer a atenção por responder a nossa entrevista e deixe sua mensagem final aos seguidores do canal Underground Forces. Leonardo, então, para finalizar, eu queria te agradecer, assim, muito mesmo pelo convite em fazer parte aqui do seu canal, Underground Forces. Eu acho que o nome tem tudo a ver com isso, né? Porque, assim, a força está nisso, né? Na união, né? Como a gente pode se juntar para que isso fique mais forte, né? E certamente isso você consegue. Eu queria também só falar rapidamente da importância desse trabalho que você faz, sabe? Não só seu, mas de todo mundo que tem um canal, que tem um fanzine, que tem um webzine, que escreve, que resenha disco, show. Isso é muito importante, porque vocês estão fazendo a documentação de uma história, de um momento, né, que estamos vivendo, né, como aconteceu lá atrás, como a gente sempre fez e sempre deu força para os fanzines e Xerox, né, que existia lá, o pessoal fazia nos anos 80 e até hoje o pessoal troca eles. Então, era muito importante, era a maneira que a gente se comunicava com o público, a maneira como a gente podia chegar mais próximo a todos. A gente sempre achou isso. Assim, eu, Cláudio, e em nome da banda, agradeço a você e a todo mundo que faz isso, né? Porque vocês estão contando a história da gente, né? Desse momento que a gente vive, né? Isso vai ser lembrado para sempre, né? No futuro as pessoas vão se reportar a isso que a gente está falando aqui para saber como é que era essa nossa época, né? Então é o documento que você está gerando, né? Para que possa ser contado da maneira correta lá na frente, né? Para que não aconteça o que estão querendo fazer hoje, contar as histórias deturpadas de coisas que aconteceram no nosso passado, né? Então a gente tem que pensar nisso, assim, a documentação histórica é muito importante, a gente tem que botar isso na cabeça da gente. Te agradecer demais pelo convite e dizer que foi um prazer estar aqui falando com vocês. Acessem o nosso site, Taurus Thrash Metal TH, né? Lá você tem todas as notícias, os links do nosso Instagram, Facebook, a nossa loja online, que estão vendendo as camisas do Taurus, os discos, vinis. Aliás, gostaria até de mostrar aqui a relação dos discos que a gente tem, né? Esse aqui é o nosso primeiro disco, então, o signo de Taurus.
Esse é o segundo disco, Trapped in Lies. Todos estão à venda lá na nossa loja. Esse é o terceiro disco em CD, né? O vinil a gente não tem mais dele, mas vai sair em breve. Dizirá está fazendo em todos. Ó, esse é o Fissura, primeira mão também. Vai sair em vinil, Fissura. A gente já está terminando o trabalho dele. E esse é o nosso quinto e mais recente trabalho, Taurus 5. Também temos lá o nosso DVD, né? Tem que fazer, né? A gente tem que mostrar as coisas. Inclusive tem até a fita cassete, olha só. Um selo chinês lançou as fitas cassetes do primeiro disco, do segundo disco, Trapped Lies e o segundo de Taurus. Então eu queria agradecer demais o convite por estar aqui, né? Foi um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Acessem nosso site, estamos sempre à disposição para conversar. O que quiserem falar, estamos aqui à disposição sempre, tá bom? Grande abraço, força para todo mundo. Bom, pessoal, essa foi a entrevista da semana com o grande Cláudio Bez, da banda Taurus, uma das clássicas bandas do metal nacional. Gostou? Já é inscrito no canal? Deixa aquele like lá pra gente, compartilha os vídeos, beleza? Não é inscrito ainda? É fácil, cara. Corre lá, se inscreve, é rapidão, deixa aquele like, ative as notificações e compartilha esses vídeos. Movimente esse espaço que é seu. Isso pra nós é como combustível pra gente fazer cada vez conteúdos maiores e melhores. Falou? Desde já, meu muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforce. É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo da semana, pedindo a todo mundo que fique em casa, que se cuide, e até semana que vem com mais uma entrevista exclusiva aqui no Underground Force. É isso aí, muito obrigado, até semana que vem, stay heavy.